mais Bora? um caos aí pra nós de Quaresma. Quaresma, gente. Quaresma é fogo. Pode ir, diretor? Diretor. Vai. Diretor caladão. Então vamos lá. O próximo caos aconteceu com o Davi. Ele mandou esse caos, como eu já falei no começo da nossa live. Ele mandou esse caos para mim no meio do ano. Só que aí, como ele falou que tudo começou a acontecer quando chegou a Quaresma, eu fiquei guardando. Falei, é um ótimo caos para contar na Quaresma. E guardei, fiquei guardando esse caos. Fiquei tentada várias vezes em contar esse caos para vocês quando eu não tinha assim causos bons para contar. Quase que eu contei assim, mas me segurei. Consegui guardar ele, chegou a Quaresma e vou contar aqui para vocês. Esse caos aconteceu com o Davi. Aqui ele morava na época. Ele era solteiro, né? Então morava com os pais ali, os irmãos. No ano ele se mudou para essa casa no ano de 1983. Ele disse que a casa, o pai dele comprou, né, trabalhando, o pai e a mãe conseguiram comprar, juntaram dinheiro e compraram uma casa num terreno que estava assim cheio de mato, tudo. Então, né, o pai dele fez tudo já como se fosse de primeira ali. Mas ali tinha alguns vestígios que naquele terreno já tinha tido alguma moradia ali. Mas aí o pai dele disse que comprou tudo novo, nada reciclado, tudo novo. Então fez a casa, né, devagarinho, tudo, e ele disse que a casa ainda não havia nem sido terminada, ainda não tinha nem janela nem nada. Ele, né, para sair logo do aluguel, que aí o dinheiro que eles tinham para pagar o aluguel, eles já investiam em terminar a casa. Então, quando a casa já estava com telhado, tudo, mas não tinha janela, não tinha porta, o pai dele que improvisou, eles já se mandaram para dentro de casa, vieram, né, com a casa ali no cru mesmo. E foram para casa, tudo, diz que todos muito contentes, muito felizes. Os pais, então, estavam muito contentes porque tinham realizado, né, o sonho da casa própria, estavam na casinha deles, tudo. Então terminaram aquela casa, construíram aquela casa, mas eles nunca escutaram nada, nem quando a casa estava ali no cru, ali só no bloco, só a armação da casa. Ele falou que nunca escutaram nada, nunca tiveram, né, não aconteceu nada ali com eles ali. Mas quando eles terminaram a casa, que a casa estava prontinha, ele falou. A casa já estava prontinha, já. Quando foi numa época, eles falaram que, né, entrou a Quaresma, eles começaram a escutar barulhos dentro de casa. Então, como sempre, quando acontecem esses barulhos, os pais dele começaram a achar que podia, diz que na primeira noite acharam que era ladrão, que estava dentro da casa. Até o pai dele saiu armado, tinha uma arma, tudo no quarto dele, saiu armado. Mas quando chegou na cozinha, onde eles estavam escutando, porque todos ali da família escutavam o mesmo barulho, e aí ele diz que os barulhos começaram com barulhos como de talher caindo no chão, prato, e como se estivesse pegando comida na coisa. Começou assim. Então eles já ficaram meio assim. A primeira vez o pai dele, né, os pais acharam que era ladrão, tudo. Mas quando o pai dele chegou na cozinha e procurou pela casa, e até saiu no quintal, ele falou, o pai dele até saiu no quintal para ver se tinha alguma coisa ali pelo quintal. Não tinha nada. Não tinha nada. Nem colher caída no chão, nem, sabe, prato fora do lugar. Porque estava tudo do jeitinho que a mãe dele tinha deixado a cozinha. Mas só que aí, conforme foi passando a noite, os dias, eles começaram a escutar dentro do quarto um choro de neném, sabe? Diz que o Davi estava no quarto dele,
Eu falei que era em Jundiaí? Falei, né? Falou. Falei que aconteceu em Jundiaí isso. Aqui no estado de São Paulo. Então ele falou que estava deitado. Ele falou que já estava dormindo. Vem, bebê, aqui, ó. Meus assustados ver você. Debaixo da cama, né? Então quando ele... Falou que já estava dormindo já. Quando ele e os irmãos que estavam no quarto acordaram assustados com choro de bebê. Ele falou, sabe, mas choro de neném, como de bem de recém-nascido mesmo, ele disse. Bem de dias de nascido. Ele falou, sabe aquele chorinho bem de recém-nascido e alto. Então, diz que eles acordaram assustados e correram para o quarto dos pais para falar, mas os pais não tinham escutado nada. Diz que eles ficaram com medo, tudo. Aí a mãe foi para o quarto, sentou com eles lá no quarto, lá na cama, rezou, né? Rezou junto com eles. E aí eles dormiram. Quando foi no outro dia, de novo, ele disse que ele foi levantar, antes de deitar, ele falou que não tinha nem deitado na cama direito, deu vontade dele ir no banheiro, só que o banheiro ficava no fim de um corredor. Esse corredor, gente, eu vou te contar, viu? Esse corredor, essas casas de que tem esse corredor infinito, a casa da minha mãe tinha um corredor que era perder de vista. Não, e o pior que fica, né? No caso eram 4 portas de cada lado. Se fica aberta, eu nem olhava para o lado quando eu passava naquele corredor. Eu nem olhava para o lado, porque geralmente os quartos estavam escuros. Então ele disse que o corredor era na... Lá vem ela. Vem, filha, aqui, Lá ó. vem ela na passarela. Aqui, filhinha. Vem aqui pros assustados ver você. Vem. Isso, vem. Vem ela, gente. Vem falar oi pros meus assustados. Olha, Vocês... beleza, de belezura. Será que deu pra ver? Ela deitou logo. Ah, acho que não vai pegar. Pegou a abinha da orelha Da dela. orelha dela, mas ela já deitou. Tá aqui, gente. Deitada de frente pro monitor. Tá aqui deitada aqui. Deixa eu tirar aqui pra ela não ficar à vontade. Então ele falou que o banheiro era justamente no final do corredor. E o quarto dele ficava no começo do corredor. Então ele disse que ele falou que por ser criança ainda, na época ele tinha medo de ir sozinho, mas ia. E depois que começou a acontecer esses barulhos dentro de casa, ele ficou com mais medo ainda, mas mesmo assim foi. E ele disse, foi no banheiro, fez lá o que tinha que fazer e voltou. Ele falou que quando ele abriu a porta do banheiro, ele escutou aquele grito, sabe, um grito assim de um bebê, como se tivesse sentido uma dor muito forte, sabe? Como se um bebê tivesse, sei lá, caído no chão, ou sentido assim uma dor muito forte, e deu assim um gritinho, um grito pavoroso, ele falou, e começou e abriu assim o bocão a chorar. E ele então ainda disse que ainda procurou, tá brincando aqui, tá com cara de artista, vai querer fazer arte. E ele ainda disse que ainda teve um impulso assim de procurar onde que estava aquele bebê, porque para ele estava tão real, era tão real aquele choro, que ele chegou a acreditar que tinha uma criança ali. Então ele saiu correndo, aí ele não foi para o quarto dele, foi para o quarto da mãe dele, e aí ele, né, chamou os pais, aí os pais vieram e falou para ele, e ele falou, não, é aqui. Ele mostrou o lugar aonde ele tinha escutado o choro, um choro assim como se fosse de dor, como aquela criança tivesse sofrido uma dor muito forte. Ele falou que uma coisa assim bem horrorosa mesmo que ele escutou. E ali o pai e a mãe olharam, acenderam a luz do corredor, tudo, não tinha nada. Ele disse que essa noite ele não voltou para o quarto dele, ele foi e dormiu lá na cama junto com os pais dele, porque ele falou que ficou com muito medo mesmo. E ele ficou lá no quarto junto com os pais, e aí ele disse que escutou. Aí ele não escutou sozinho, aí os pais escutaram também. Só que aí era como se fosse um grito de uma mulher
como se estivesse gritando. E até a mãe dele fez assim, né? Quando eles estavam assim, que eles não tinham dormido ainda, não tinham pegado no sono ainda. A mãe dele disse que ele estava entre a mãe e o pai. A mãe dele estava assim, acalentando ele, a cabecinha dele, né? Fazendo um cafunézinho assim na cabeça dele. Então ele sabia que a mãe estava acordada. E ele sentia também que o pai estava acordado e ele não estava conseguindo dormir. Quando eles escutaram assim um grito de uma mulher, também como se tivesse sentido uma dor assim imensa, um grito de dor mesmo, de dor, de uma coisa assim bem assustadora, bem pavorosa, que aí a mãe dele na hora já gritou, né? Valei-me, minha Nossa Senhora, quem que tá parindo? Fez assim, ele falou que a mãe dele já teve aquele impulso, né? Falou, valei-me, minha Nossa Senhora, quem que tá parindo? Aí ele olhou assim para a mãe dele, aí o pai também se levantou assustado, já correu lá. Ele falou que aquele grito estava como se estivesse ali dentro do quarto, como se aquele grito estava ali no quarto, ali junto com eles ali. Então, quando a mãe dele gritou isso, né, alto, a mãe dele se assustou muito. A mãe dele disse que tomou um choque quando escutou isso. Os outros irmãos do outro quarto também escutaram e vieram. E aí o pai também falou. O pai falou que escutou também. E aí ele disse que os dois conversando entre eles, o pai e a mãe, não com as crianças. E ele escutou quando o pai e a mãe estavam conversando ali entre eles ali. Falou, a mãe, né, falando, nossa, parece que era grito de uma mulher parindo, como se ela estivesse parindo, ganhando neném. Que horror! Aí o pai dele já ficou meio assim, falou, mas é mesmo, né? Falou, é mesmo, né, mulher? Parece que tinha uma mulher parindo aqui dentro do quarto. Que é isso? Que bexiga é isso? Diz que ele falou. E aí eles já ficaram já com muito medo. Aí nesse dia os pais se mudaram para o quarto das crianças ali, não dormiram naquele quarto aquele dia. Pegaram o colchão da cama lá de casal e colocaram lá no chão do quarto das crianças e foram para lá. E aí ele disse que ele não conseguiu dormir aquela noite e ele viu também que a mãe e o pai também não dormiram. E aí no outro dia a mãe levou ele para a escola, disse que a mãe ficou muito perturbada com isso que ela escutou. Imagina, você tá numa casa que você sonhou e acontecer isso. E aí disse que a mãe chegou e falou, eu vou deixar você na escola e vou na igreja. Vou lá na igreja, vou rezar, vou conversar com o padre. E aí diz que a mãe dele foi tudo e pediu, né? Pediu pro padre ir lá na casa dela, benzer a casa dela, porque aí eles já viram que aquela casa estava sendo mal assombrada por aquela... Ele falou que eles não sabem com o que estava sendo mal, porque a maioria, e aí depois daquele dia, mesmo o padre indo lá, diz que o padre foi lá na casa, benzeu a casa, mas não adiantou. A casa continuou, ele falou, aquele período, né, de quaresma ali, a casa todo dia era gritos de mulher, como se tivesse mulher parindo, sentindo dor do parto, e choro de bebê. Ele falou que eles já estavam ficando sabe, fracos. Ele falou que parecia que estavam até sem energia. Eu só imagino, porque eles não conseguiam dormir à noite, ele disse, porque principalmente era no choro de neném, parecia ser no quarto deles e também no corredor. Então ele falou que era choro de neném mesmo. E diz que a mãe dele, tudo, né, pediu para o padre vir rezar várias vezes ali na casa, mas não resolveu. Então, depois, aí a mãe dele parece que ficou muito receosa de comentar com os vizinhos o que estava acontecendo na casa, tudo. Mas aí uma vizinha viu das muitas vezes que o padre foi lá na casa rezar, uma vizinha veio conversar com a mãe dele, que a mãe dele estava ali pela calçada ali, e a vizinha veio conversar com a mãe dele. E aí a mãe dele foi e contou para a vizinha o que estava acontecendo na casa.
que toda noite era choro de neném, mas eram choros assim pavorosos, né? Um choro assim pavoroso, um choro como se um bebê estivesse sentindo muita dor, davam até certos gritos, e também de mulheres, ela falou. E falou também para essa mulher, e parecia até que era como se tivesse mulher parindo ali dentro do meu quarto, ela falou, principalmente no meu quarto. Então aí que ela ficou sabendo que antigamente, muitos anos antes deles morarem ali naquela casa, ali naquele terreno, foi casa de uma mulher que era uma casa de aborto clandestino. E ali morou uma mulher ali há muitos anos, ela falou. Naquele terreno ali tinha uma casa que tinha uma mulher que fazia abortos clandestinos ali. Então, aquele terreno ficou muitos anos desocupado, porque muita gente ali da redondeza, que passava às vezes à noite ali e na quaresma, principalmente na quaresma, que foi quando começou o tormento deles lá. Escutavam, quando passavam na frente ali daquele terreno, que quando tinha ainda mato, tudo, diz que escutavam crianças chorando ali, bebê chorando. Mulher não, diz que ela falou que nunca ouviu falar de mulher, mas de bebê chorando, diz que escutou várias vezes. E diz que, né, muito, assim, quando eram pessoas mais velhas, que sabiam o que fazer quando escutavam criança chorando assim, nesses lugares, chegava até a batizar, porque diziam os antigos que quando aparece, você escuta choros de criança assim, é a criança pedindo o batismo. É que ela morreu pagã e está pedindo o batismo. Então você tem que batizar. E aí a mãe falou, então será? Ela falou assim, porque ali foi um local de muito aborto, mas a mulher foi presa e tudo, mas ninguém soube que ela enterrou alguma criança ali, ou até mulheres que pariram e acabaram morrendo ali. Ela falou, eu tenho as minhas desconfianças. Ela falou, depois que eu fiquei sabendo disso, que essa vizinha disse que quando se mudou para lá já não tinha mais essa mulher lá. Ela falou assim, depois que eu fiquei sabendo disso e depois que as pessoas começaram a surgir o boato de que escutavam bebês chorando aí nesse terreno, eu comecei a achar que nesse terreno havia muita criança enterrada aí, muito bebê, muito feto enterrado aí. Ela de certo fazia o aborto aí das mulheradas que procuravam ela, e ela enterrava ali naquele terreno, que diz que era um baita de um terrenão, né? Tinha um baita de um quintal. Então ela, contando isso tudo para a mãe do Davi, ela falou assim, então é batismo que essas crianças estão pedindo, porque nasceram, e não foram batizadas, morreram pagã, então elas devem estar precisando de batismo. Aí ela de novo trouxe o padre ali no quintal da casa, ali o padre então fez ali como se estivesse batizando aqueles bebês que estavam assombrando a casa do Davi. E para aquelas, e que aí depois até ele falou que, escutando os pais conversando, os pais também achavam que ali naquele terreno devia ter ali alguma mulher, que eram os gritos que eles escutavam de mulher parindo, que deve ter morrido na hora do aborto ali e acabaram enterrando ali naquele terreno ali. Então diz que aí chamaram o padre fez ali uma cerimônia como se fosse de batismo, para aquelas crianças que estavam vagando ali naquele terreno e estavam assombrando a casa ali do Davi, e também fez ali orações em intenção das almas das crianças e da alma ou das almas também das mulheres que talvez tenham morrido ali dentro daquela casa quando foram fazer aborto. E ele disse que só aí que parou. Ele falou, aí parou
não se escutava mais choro, a gente não foi mais assombrado por nada. Mas ele falou que foi a quaresma inteira. Ele falou que se mudaram para essa casa, parece que em 82, e tudo começou na quaresma de 84. Ele falou que foi 40 dias, né, quase 40 dias ali, eles sofrendo aquela perturbação daqueles gritos pavorosos de uma mulher e também dos choros de bebê e também gritinhos assim como se tivessem caído. Não era, né? Que eles estavam sendo arrancados da mãe deles antes da hora. Então eles sofreram também. Que dor, não. Sofreram também Deus ali. Então ele falou que só depois que a mãe dele fez, né, essa cerimônia de batismo e também rezou, né, para as almas ali daquelas mulheres ou daquela mulher ali dentro da casa, e aí cessou. Eles ficaram até receosos que talvez na próxima quaresma começasse tudo de novo, mas não, foi só aquela quaresma ali. E depois que o padre veio lá e benzeu e fez o batismo, né? Das crianças e fez oração e intenção ali daquelas almas, ele falou que nunca mais escutaram nada mais na casa, e eles voltaram a ter paz ali. Mas ele disse que a mãe, né, por achar que a mãe tinha certeza que tinha fetos enterrados ali e que poderia ter até um corpo de uma mulher ali, a mãe não quis mais ficar ali. Então diz que os pais trataram logo de vender a casa e se mudar dali. E se mudaram, ele falou, se mudaram, mas nunca mais eles souberam que alguém escutou alguma coisa, tudo, porque diz que a mãe dele ainda até entrou em contato com a vizinha para saber se a vizinha sabia de alguma coisa, que, né, os novos donos da casa estavam sendo aterrorizados, perturbados ali com choros de bebê. Não, a vizinha disse que foi perguntar, já sabendo de tudo que aconteceu com eles. A vizinha foi sondar lá, mas eles diz que não escutavam nada e que viviam ali plenamente ali, bom, né? Na paz ali, graças a Deus que eles conseguiram fazer aquelas crianças, né, ir pro descanso, paz, né? Pro descanso eterno mesmo, ter o descanso deles, porque elas estavam ali assombrando aquela casa ali, porque ali foi um local de sofrimento para eles. Tristeza, né? Que nem o caso do Denis. Aquelas pessoas que estavam lá dentro, né, naquela casa, naquele terreno ali, elas não estavam ali, tipo, o Denis não via elas, tipo, andando, fazendo suas coisas do dia, não. Via elas sofrendo, chorando, se lamentando, gritando, pedindo comida, pedindo água, porque estavam com sede. Viu também uma moça sendo chicoteada por um homem. Então elas, mesmo depois de mortos ali, eles continuaram sofrendo. E aqueles bebezinhos também. Aqueles bebezinhos, e talvez aquela moça, que talvez tenha morrido ali parindo, também continuava ali sofrendo. E ele disse que saíram de lá e depois nunca mais, né? Ele falou que voltou lá naquele lugar lá, porque ele falou que toda vez que voltava lá, ele ainda ficava muito atormentado com os gritos. Parecia que ele estava escutando ainda os gritos lá, os choros dos bebês. Então esse aí foi o caos do Davi. Bom, viu? Davi que mandou esse caos aqui pra gente no meio do ano passado. Eu guardei, porque ele falou que eles foram atormentados a quaresma inteira ali, até o final da quaresma. E ainda bem que a mãe dele foi conversar com essa vizinha, senão a mãe dele não ia ter saber nunca, né? Não ia ter né, o que fazer ali, porque chamar pro padre rezar na casa, o padre foi várias vezes, ele falou. Mas não era, ele tinha que fazer algo específico. Aquelas crianças estavam pedindo para ser batizadas, né? Para se livrar daquele sofrimento. Do sofrimento. Então espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o
O segundo caos da noite. O caos do Davi, que a Andréia segurou. Segurei, gente, segurei, porque teve dias, né? Teve vezes aí que eu fiquei sem caos para contar. E quase que contei, mas eu falei, ai não, mas eu queria tanto contar esse na quaresma. E cheguei. E aí, o que vocês acharam, meus assustados? Espero que vocês tenham gostado aí desse caos. Eu achei, assim, um caos bem assustador. Para quem passou por essa situação, né? Teve essa experiência aí, que nem ele falou. Ele falou, ainda algumas vezes ainda fui lá, porque tinha amigos ainda lá na rua, tudo. Mas eu não gostava, eu me sentia muito mal depois que eu ia embora, porque parecia que eu estava ali escutando ainda os gritos e os choros daqueles bebês ainda naquele lugar. É, né? Deus o livre, muito ruim mesmo. Já pensou você tá ali na tua casa, uma casa que você sonhou, né? Que você montou com tanto carinho. Diz que o pai dele do nada não pegou nada gritos. Reciclado, diz que foi comprado tudo direitinho, tudo novinho, tudo novinho. Eu já escutei bastante casos assim, sabe, gente? Estarem na casa, tá, né? Coisa assim, gritos, panela caindo, né? Panela caindo. De, sei lá, coisas voar na parede. Já escutei muitos casos. São assustadores, né? Porque essas coisas já começa sempre com esse barulho. Barulho de panela caindo, barulho de talher. Sempre os barulhos começam na cozinha. Isso. É o Tiringa agora? É o Tiringa. Ia dar um susto nele. Escondido no final, quem levou o susto foi eu. Vendo? Tranquei a porta e fui dormir correndo. Tá vendo, Tiringa? A Vera. Boa noite, Tonha fofa. A Tonha já tá aqui no morronco. Tá dormindo aqui. A Valéria. A Valéria chegou quem estava faltando. É isso aí. Valéria, a Tonha linda. Ela é muito linda mesmo, a Gabi. Credo, me arrepiei toda. Eu também. Eu, hein? Porque agora, né? Mas agora nos tempos de hoje, tem as clínicas, né? Clandestina por aí. Mas lá antigamente eram casas mesmo. Quem fazia, né? Parteiras, né? Essas coisas eram parteiras, né? E eram parteiras de aborto. Porque eu acredito que as parteiras que faziam partos normais mesmo, assim, não aceitariam fazer tal coisa, né? A Gabi, credo, me arrepiei. A Júlia Hortência, falando nisso, pensei que nunca tinha visto nada estranho na quaresma, mas apareceu hoje. Neblina forte, acidente numa reta perto do cemitério. Hospital em Niterói, faltou luz. E numa universidade. Que estranho. Que estranho. Mas neblina em pleno verão. Eu também achei estranho também. Foi Natal ou foi Ano Novo que tava uma neblina? Foi no Natal? Não, Ano Novo. No Ano Novo a gente saiu de madrugada para levar a Adriana embora. Uma neblina danada. Aí eu falei, que isso? Na praia tampadinha. Não sei que é tampadinha. Nada. Falei, que isso? Neblina em pleno verão? Muito que é isso? Muito esquisito. Esse verão tá muito atípico para eu sempre estou comentando isso com o senhor diretor aqui. Ele tá muito atípico. A gente vê que tem uma mudança no mar, sabe? Um lugar lá na praia que o mar estava sempre coberto pelo mar. Nunca, nem nas marés mais baixas ele era tão recuado. Aparecia a areia ali. Sempre estava com o mar ali, as ondas cobriam ali. E esse ano não. E o que a gente sempre escutou, né, é que o mar vai tomar conta de tudo. Então o mar estava sempre subindo o nível dele, né? Não descendo. E já de uns 4, 5 meses pra cá, né? Acho que de uns 5 meses pra cá, o mar ele tá tão recuo, gente. Ele tá recuado demais. Parte da costeira que a gente não via. Tem até a parte de uma costeira aqui perto que se chama o Canto do Maluf, né? E tinha ali naquela pedra
Muita gente morreu afogada ali. Então, na pedra em amarelo ali, tem uma caveira desenhado, né? Perigo, mostrando que ali é perigoso nadar. Mas por quê? Porque ali era fundo. Era fundo mesmo. E não, gente, hoje em dia você vai andando mesmo, com água no dedão. Tem dia que ele recua tanto que vai para trás assim da pedra. Tá muito esquisito mesmo. Tá bem diferente. Agora tá vendo? Não é só aqui, ó. Não é Júlia só aqui Hortência ainda, mas... também tá ligada aos sinais, né, Júlia? Júlia. Eu tô com muito medo aí dessa guerra que tá tendo aí da Rússia com a Ucrânia aí. Tenho muito medo disso ficar pior. A Júlia de novo, né? Publica no Rio. Publica no Rio ao mesmo tempo. Não entendi, Julinha. Dá uma explicada aí. A Gabi. Ai, gente, que horror. Que tristeza, mesmo, né, Gabi? Tristeza, muito triste, sofrimento, né? Apesar dessas mulheres que iam nessa casa irem assim, né, por conta própria. Elas não foram, acredito eu, né? Porque muito lá, antigamente, tinha pais aí que quando descobriam que a filha estava grávida, levavam para fazer... obrigavam elas a fazer isso, aborto. Também. É horrível. A Gabriela, Vera. Aqui em casa também faltou luz, Hortência. A Hortência e a Vera Lúcia, elas moram no Rio. No Niterói, né? As duas são de Niterói. As duas são de Niterói, gente. Alessandra Guedes. Alessandra, amei. Gostou, Ale? Né? Uns casos... eu achei assim bem pesado. Bem pesado mesmo. A Verinha. É muito triste esse caso das crianças, né? É assustador e ao mesmo tempo muito triste, verdade, é mesmo. É muito triste. A Lia. Verdade, bem tenebroso. Eu também sairia de lá. Eu também. Apesar de, né, da casa ter feito do jeitinho, sido feita do jeito que eles gostavam. Mas o solo era amaldiçoado, né? Por saber que talvez tivesse pessoas ali enterradas ali, eu também não ficaria também não. Alessandra Guedes Passos. O que é ler Passos? A Júlia e os cachorros. E agora? Ale? Não, Ale é daqui de São Paulo. Acho que é São José dos Campos. E os cachorros do vizinho nunca tinham brigado. Foi começar a live e parece que estavam se matando. Jesus, Maria José. Tá repreendido. Repreende. A Júlia, já briguei, gritei pra calar a boca. Nossa, não sei porquê. Eu ânimos. Vi você indo na janela e gritando, cala a boca. Deus do céu. Ai, Júlia. A Lia. Estamos na primeira sexta-feira de Quaresma. Então vai ver que Deus é mais. A Lia, você contando o caos, meu filho chamou... No corredor, fiquei sem saber se é ele mesmo, fiquei quietinha. Mas era ele. Era ele mesmo, ele veio no meu quarto me dar boa noite. Ai, nossa, tanta hora vai acontecer isso, né, Lia? E ainda falar de corredor ainda, né? Porque esses corredores são tenebrosos, né? A Gabi... Na quarta, não se via nada. Não se via nada na minha rua. Tava uma neblina horrível. Nossa. Isso aqui no sul. E tá um calorão terrível. É estranho, né? Gente, antigamente a gente escutava falar em neblina, se via, né? Época de neblina, né? De maio em diante. Isso. Até agosto. Até agosto. Agora, quando no ano novo a gente saiu e eu vi aquela neblina baixa, nossa, eu achei aquilo ali muito estranho. E baixa mesmo, não dava pra ver, tava muito pesada. Pra ver nada. Achei muito estranho, porque eu nunca vi isso. E a gente, quantos anos que a gente sempre
sai de madrugada de Natal e Ano Novo, a gente sempre pega o carro e Até sai. mesmo no inverno e De não madrugada. vê. Uma neblina tão forte como daquele dia. Deus o livre. E, né, nos lugares assim. Aqui é a Gabriela. É na minha rua, ela tá falando. Aquele que eu li já. Ah, tá. Tava uma neblina horrível. Não tem a mais gente, comentário? a gente sabe como que é, né? A nossa rua, a nossa cidade, né, gente? É muito triste. Aqui a Vera. O que, né? Tenho até medo, né? Sei lá. Sinais, não sei. Eu já penso em sinais, né? Fica atenta aos sinais. Aqui. O meu irmão, uma vez ele falando, desculpa, meu irmão falando uma vez, ele mora também de frente para uma praia, a praia do Perequê. E ele falou que um dia o mar, 2 dias, né? O mar recuou, ele falou. E ele mora lá já há muitos anos e tenho amigos e amigas que moram lá também, que também moram lá há anos e nunca tinha visto aquilo. E ele falou que 2 dias antes de acontecer o negócio, o mar recuou. Ele falou que ficou bem longe, que tinha muito barco de pesca ali, ficou até... Eles tiveram que pegar o barco e pôr mais, né, para fora, assim. E 2 dias depois, aí veio uma maré muito, muito forte, que ali no Perequê tem muito restaurante ali, sabe, gente? Quase na beira da praia. Quase na beirada da praia. Tem um restaurante Avenida Praia. É bem ali mesmo. E é um lugar muito bonito. Para quem não conhece aqui e tudo, é muito bonito. É o Perequê. É bem gostosinho. E aí, esse dia, a maré subiu. Mas subiu tanto, que entrou água dentro dos restaurantes. Ele sempre, toda vez quando a gente está assim, conversando assim, ele lembra desse dia. Ele sempre comenta isso. Eu tenho medo dessas coisas. Aqui a Júlia Hortência. Pior que eu falei, tipo... É o de cima, né? É a Vera. Desculpa, Vera. Imagina a pessoa comprar no terreno e constrói a casa do jeitinho da pessoa, aí tem que sair por causa disto. Que triste. Que triste. E eu também sairia dali. É verdade, é muito triste, né? Que eles construíram, né, do jeitinho que eles queriam, do jeito que eles sempre sonharam. Mas, e ainda bem que eles conseguiram vender e comprar uma outra casa para eles, né? A Júlia. Mas como ficar num lugar que você acha que tem alguém enterrado ali? Deus o livre. É difícil. A Júlia Hortência. Pior que eu falei, tipo, a Andréia, poxa, bom pra aparecer um lobisomem. Ai, credo. Hein? Esses cachorros assim desse jeito é bem típico. Eu não gosto quando eu escuto. É bem difícil esse cachorro aqui na rua ficar naquela algazarra de ganindo e querendo uivar. E quando eu já escuto isso, eu já falo, tá passando lobisomem aí na rua. Olha os cachorros do jeito que tá. Porque quando a gente era solteira, que morava lá com a minha mãe, quando os cachorros faziam isso lá na rua, a minha mãe falava que era lobisomem passando. Que os cachorros ficavam daquele jeito quando o lobisomem estava passando. Era diferente também. Era bem diferente. Era diferente. A gente sempre teve cachorro. Olha, gente, eu tenho já 53 anos. Eu nunca passei na minha vida, desde quando eu nasci, desde que eu nasci, eu nunca passei na minha vida sem ter um cachorro ou um gato dentro de casa. É uma coisa que eu acho que o dia que às vezes eu brigo com os meus bebezinhos lá. Ai, não quero mais, quando morrer, eu não quero mais saber de bicho nenhum. Imagina, eu acho que eu não vou saber viver sem eles. Porque desde quando eu nasci, minha mãe sempre teve gato, minha mãe sempre teve cachorro. Então, é uma coisa que a gente cresceu ali vivendo com isso, né? Deus o livre. A Júlia, né? A Vera, já dei o like, senhor diretor. Aí, obrigado aí, pessoal.